da vitória. Boa noite, família de fé, boa noite, povo amado de Deus. Esta é a noite que o Senhor fez para nós. Essa noite de domingo, essa noite em que nós encerramos o dia de hoje, declarando isso: posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa noite em que nós vamos dar sequência à nossa série Propósito. Eu quero convidar você a se unir agora comigo e me ajudar. Tá vendo aí do teu lado, aí bem no cantinho, tá vendo uma seta, um aviãozinho, uma asa delta? Pois é essa coisa aí. Você vai mandar para todo mundo aí, para todo mundo que você conhece, todo mundo mesmo, tá? Para que mais pessoas possam se unir a nós nessa noite. Diga para essa pessoa assim, ó: eu creio que essa mensagem, essa palavra que Deus vai usar da Danusa para falar é para você. Mande para todo mundo. Eu tenho certeza que o Senhor quer dar direções para você. O Senhor quer animar o seu coração, mas antes de tudo, o Senhor quer segurar firme em você para te trazer de pé, para te pôr de pé, porque não importa o processo que você esteja passando. Hoje, o Senhor quer te ensinar a olhar para o processo e entender que você tem um propósito de vida. Você não vive por viver. Você não está nessa live por estar. Há algo de Deus a ser entregue para você. E eu creio que tem outras pessoas que também precisam receber essa palavra. Então, mande esse aviãozinho, mande aí esse recadinho para mais pessoas. Manda aí o recado no WhatsApp também. Talvez você lembre de alguém que talvez não vai olhar o Instagram, mas está de olho no WhatsApp. Então entra aí, manda para essas pessoas, porque essa é a noite onde nós vamos falar sobre propósito. E essa noite onde o Senhor vai fazer a gente olhar para a nossa história. Hoje eu quero ajudar você a olhar para a sua história de vida e ver que em meio às marcas do propósito, do processo, em meio às marcas de tudo aquilo que você já viveu, decepção, fracasso, abandono, traição, mentiras, tudo aquilo que você viveu, isso precisa ser transformado. Você não pode ficar paralisado, você não pode ficar paralisada em meio às coisas que te aconteceram. Existem muitas coisas que no tempo atual não se desenvolve devido ao nosso, vamos dizer assim, ao nosso olho, ao nosso olhar para o passado. É hora de olhar para frente e entender: eu tenho um lugar para chegar. Nós precisamos olhar e ver as quedas que nós tivemos. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta assim. Uma pessoa me mandou e disse assim: Danusa, você se arrepende de algo que você fez? Eu disse para ela assim: olha, dizer que eu não me arrependo de algumas coisas é mentira, porque algumas coisas eu arrependo. Mas hoje eu olho para trás e vejo: se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, passado tudo que eu passei, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Eu não chegaria hoje com a visão que eu tenho, com o olhar que eu tenho para as coisas. Então é importante a gente entender que a nossa história, que foi escrita por nossas escolhas, você escolheu muita coisa que você viveu, né? As pessoas com que você se relacionou, os erros que aconteceram, enfim, faz parte do processo para eu alcançar o meu propósito. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre isso, darei um pouco do meu testemunho, né? Como muitas vezes nessas lives de domingo eu tenho falado: oi, Ana Paula Figueiredo, rezei hoje por você, comunguei hoje na tua intenção, viu, minha irmã? Estou orando pela tua casa, pela tua família, viu, minha irmã? Saiba que estamos juntas. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos entender isso. O processo, ele é um passo que eu preciso dar todos os dias para alcançar o meu propósito. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem um propósito de vida, tem um propósito para essa noite. E qual é o teu propósito para essa noite? Por que você entrou nessa live? O que te trouxe aqui? Trouxe aqui questionamentos, perguntas, e eu pude entender, meus irmãos, minhas irmãs, de alguns que vieram me falar essa semana, né? Que as lives, tem pessoas que não conseguem ver ao domingo, tem muita gente que não consegue ver e acompanhar aos domingos, mas tem visto depois. Que bom que vocês têm visto. E uma delas dizia assim pra mim assim: Danusa, é muito difícil a gente estar no processo e não desejar sair dele. Eu entendo isso.
É difícil porque às vezes o processo nos provoca, né? O processo vai, vamos dizer assim, nos sacudindo. Mas esse sacudir é justamente para que a gente não se acomode. Nós não podemos ser pessoas acomodadas. Quero acolher aqui também a Lu, que chegou. Lucilene, conversamos esses dias, né, Lu? Estou rezando pela tua causa também, viu, Lu? Sabe que todos vocês que me pedem oração, vocês que me mandam lá no direct, dão seu testemunho. Gente, todos vocês são motivos das minhas orações. Vocês têm estado nas minhas orações e eu tenho apresentado vocês todos os dias ao nosso Senhor, né? Então, em nome de Jesus, eu quero que você se anime. Em nome de Jesus, eu quero que você já comece a essa live com o teu coração aberto às coisas novas que Deus quer te dar. E Ele quer mostrar que todas as suas escolhas, por mais difícil que tenham sido, e por mais, vamos dizer assim, que você hoje olhe e fala assim, eu errei muito. Por mais que você olhe para a tua vida e veja assim, eu errei demais, eu perdi tempo demais, por medo eu não tomei decisão, por medo eu não fiz isso, por medo eu não avancei. Agora não é hora de você ficar olhando para trás, mas é hora de você olhar para frente e dar os passos que você precisa dar. Amém? Amém? Já mandou mensagem aí para todo mundo? Já mandou para todo mundo aí que você conhece? Já avisou aquela sua amiga que tá no fundo do poço e precisa sair dele? Já avisou aquela pessoa que tem te pedido oração? Já pediu para aquela pessoa que tá aí acomodada, paralisada e você sabe que ela precisa sair? Pois é. Manda pra ela, talvez ela não está no Instagram, talvez está lá deitada batendo papo com quem que não precisa. Fala pra assim, agora é hora de você vir pra live porque Deus tem algo pra tua vida. Deus tem algo pra nossa vida. E agora é hora do movimento. Eu acredito no movimento do mundo espiritual que esta noite, por graça de Deus, vai acontecer. Eu acredito no movimento. Gente, eu preciso partilhar com vocês antes da gente começar a oração. Hoje, sempre aqui na minha casa, a gente gosta de encher as garrafas, né? Eu tenho umas garrafas de vidro que eu coloco na geladeira para manter gelada. O Ellison, meu esposo, ele gosta de água gelada e o meu filho também gosta de água gelada. Vivi, eu não esqueci do teu áudio, eu vou te mandar, viu? E aí, gente, hoje de manhã, pela manhã, eu vi que as garrafas estavam vazias, ao lado da talha. Na minha casa é uma talha de barro que eu encho elas e coloco na geladeira para ficar gelada. E quando eu vi essas garrafas todas vazias, eu falei, eu vou encher. Eu peguei, enchi e fui enchendo. Geralmente, nesses últimos dias, o que eu estava vendo, o que eu estava experimentando? Eu começava a encher e de repente a água da talha parava. Não tinha mais água, aí eu tinha que parar de encher as garrafas, encher a talha para depois terminar de encher as garrafas. Hoje, eu enchi, com certeza foi o Ellison, meu esposo, que encheu a talha. Hoje eu enchi todas as garrafas. E assim que eu terminei, que eu coloquei dentro da geladeira, o Senhor Jesus disse assim para mim, essas águas que você encheu as garrafas, essa água que você encheu as garrafas, eu quero que você entenda. Hoje eu também estou para encher as talhas do teu coração. Hoje é um dia em que eu quero te encher. Hoje é um dia que eu quero fazer da tua vida cheia da minha graça. E eu perguntava, Senhor, é só para mim? Isso é só para... O Senhor está liberando essa palavra porque eu senti como se fosse uma profecia para minha vida. Gente, presta atenção. Às vezes a gente está tão distraída, às vezes a gente está tão envolvida com os problemas, às vezes a gente está tão imersa à tristeza, às coisas que estão acontecendo à nossa volta, que nós não prestamos atenção nesse movimento de Deus querendo falar conosco. E Deus falou comigo no intervalo da talha para a geladeira. Deus manifestou a sua glória na cozinha da minha casa no intervalo da talha para a geladeira. E nesse intervalo eu entendi que hoje era o dia. Assim que terminou, eu e o Ellison, a gente se organizou porque hoje ia ter uma manhã de formação. E na manhã de formação o Senhor transbordou. O pessoal da comunidade que estava presente na oração hoje de manhã pode confirmar para vocês o quanto Deus fez. Santa Teresa d'Ávila diz assim para nós. Santa Teresa d'Ávila é uma doutora da Igreja Católica e ela diz assim, preste atenção porque Deus quer falar com todos os filhos dele. E às vezes ele vai falar no intervalo de uma Ave Maria para uma Santa Maria. Preste atenção.
Porque às vezes a gente está esperando grandes manifestações, grandes momentos, grandes acontecimentos para ouvir Deus. E eu quero te dizer, às vezes é na hora do teu terço, no intervalo de uma Ave Maria para a Santa Maria, é aí que Deus vai manifestar ao seu coração. É aí que Deus vai revelar que Ele está cuidando de tudo. E hoje o Senhor prometeu para mim que Ele iria encher todas as talhas. E não foi só comigo, foi para a comunidade Mariana Resgate e hoje é para a família de fé. Por isso você que está aqui comigo, talvez o teu coração está aí vazio, talvez o seu coração está imerso à tristeza. Eu quero declarar isso para a tua vida. Assim como Ele encheu as talhas não, as garrafas de água e colocou dentro dessas garrafas a água viva, Ele vai colocar também na sua. Eu quero que você se alegre. Eu quero que você se alegre, Lu, Andréa Frois. Eu quero que você se alegre, Sueli, querida. Um grande beijo. Ana Paula Figueiredo, Cris. Eu quero que você se alegre e se anime, minha irmã. Porque essa é a semana que o Senhor tem para nos animar. Veja, não é hora da gente desanimar. Por quê? Porque as garrafas de água estão cheias. Então o que o Senhor quer dizer para nós? Por mais que possa vir dificuldades, nós estamos preparadas. Eu quero declarar isso para a tua vida. Por mais que você enfrente dificuldades, porque o Senhor não me prometeu que eu não teria dor de cabeça, que eu não teria dificuldades essa semana. Ele não me prometeu isso, mas Ele disse que Ele iria encher o meu coração da presença dEle. E Ele iria encher as garrafas de água para alegrar o meu coração. Então eu quero que você também se anime por causa disso. Eu quero que você também crie uma santa expectativa aí dentro, porque só Deus não nos frustra. Só Deus não nos frustra. Só Ele não nos deixa desanimados. Pelo contrário, é o Senhor que nos anima, é o Senhor que nos põe de pé. Amém? Glória a Deus! Cheios de esperança, numa santa expectativa, vamos dar início à nossa live. Se você mandou para todo mundo, amém, glória a Deus. Querida, um abraço. Hoje partilhava lá da sua paróquia, amei conhecer um pouco da tua história. Você é uma bênção, tá? Você é uma bênção do Senhor. Anime o seu coração, gente. Vou falar pra vocês, o dia de hoje eu não vi a hora de dar 20h30 pra gente estar aqui ao vivo, pra gente poder se animar. Uma irmã me disse assim, Danusa, você tem mudado as minhas noites de domingo. E eu quero dizer isso pra vocês, não sou eu que mudei nada, eu não fiz nada na tua vida. Eu não mudei as tuas noites de domingo, quem mudou foi Jesus. Eu só sou o instrumento na mão dele. Quem faz tudo por você é Jesus. Saiba que quem morreu, quem desceu à mansão dos mortos e trouxe vida para você foi Jesus. Eu não. Eu não tenho força para isso. Eu não tenho força para isso. É Ele que pode dizer para você nessa noite de domingo: posso, tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Eu posso dizer isso para vocês. Posso, tudo posso naquele que me fortalece. Nada e nem ninguém no mundo vai me fazer desistir do propósito que Ele colocou no meu coração. Jesus me trouxe vida em meio a um tempo que eu já não tinha mais nada. Aonde eu não tinha mais nada, Ele trouxe vida para mim. Eu sou extremamente grata a tudo que Ele fez na minha vida. E eu creio que hoje Ele também vai fazer na tua. Se alegre, se anime, porque a nossa noite, a nossa live, a nossa noite de Sob Propósito só está começando. Aleluia! Glória a Deus! Quem está animado aí, gente? Quem está animado? Minha Nossa Senhora, obrigada por essa noite. Obrigada por trazer ao meu coração essa santa expectativa, porque eu sei que em mim está aquele que venceu a morte. Eu creio. Eita Deus tremendo, isso ali. Eita Deus tremendo, eita Deus poderoso. Olá, Kimberly, Deus abençoe, meu Deus. Maravilha. Olha o povo animado, olha a Rose. Cadê a Terê, meu Deus? Chama a Terê, Rosimara. Cadê aquela querida Flavinha? Meu Deus, Andréa Pereira. Olha só, Andréa Frois, Andréa querida, Carlinha também, Pati, abençoada, meu Deus, Camila Vieira, Graciana, Graça, que saudade que eu tava de você,
Tati, enfim, todos vocês. Vamos dar início então à nossa noite maravilhosa, maravilhosa. Oi, Marina Veroz. Marininha, você é uma bênção. Você é uma bênção, não esquece disso não, viu? Monique aí, barriguda, esperando a bebezinha, que delícia. Edilane, ah, meu Deus, Edilane também, ó. Uma irmã da alma, né? Ai, que delícia. Só tem irmãos da família de fé aqui. Estou me sentindo em casa, hein, gente? Que noite espetacular, que noite maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar início, então? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, já fizestes tanto em nós. Já nos alegrastes e nos animastes, Senhor. Há tantas coisas que só o Senhor pode realizar. A nossa vida pode parecer um caos, mas se nós te temos, sabemos que na hora certa o Senhor tudo resolverá. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és aquele que com uma palavra acalmou a tempestade. Tu és aquele, Senhor, que apenas com o olhar curava os leprosos, curava os enfermos. Senhor, Tu és aquele que quando passava, curava, libertava os endemoniados. E nesta noite, o Senhor passa na tela dos meus irmãos, o Senhor passa na tela das minhas irmãs e o Senhor cura, restaura. O Teu olhar que é capaz de colocar a gente de pé, continua sendo o mesmo. A força sobrenatural do Senhor continua sendo a mesma e ninguém é capaz de continuar o mesmo depois que encontra contigo. Senhor, eu peço que nesta noite, esses meus irmãos que estão aqui nesta live, possam encontrar com o Senhor. Possam ter este encontro com a vida que és Tu, Jesus. O Senhor é a vida. O Senhor é a pessoa que nos traz vida. Que nesta noite, cada homem, cada mulher que reza conosco, estejam em meio ao Teu amor e mais nada. É o que eu te peço, Senhor, ao coração das minhas irmãs, ao coração dos meus irmãos, que tenham essa experiência sobrenatural contigo e que nada possa nos desviar a atenção nesta noite. Que assim como o Senhor nos trouxe no intervalo de uma Santa Maria para uma Ave Maria, de uma Ave Maria para uma Santa Maria, nós possamos te ver, te ter, te encontrar. Traz, Senhor Jesus, o coração aflito para o Teu colo. Traz essas mulheres agitadas. Traz, Senhor Jesus, essas mulheres que não sabem como conduzir as suas vidas para dentro do Teu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você então a pegar comigo o seu caderno, você que está fazendo as suas anotações todos os domingos, nós que estamos aí trabalhando nas lives sobre propósito. Pega comigo o seu caderno, pega a sua caneta, pega a sua Bíblia, tá aí? O meu tá aqui, ó, tudo aqui, ó. Ah, benção, hein? Vamos aí. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês nessa questão de propósito, ainda dando sequência sobre processos que nos levam a um propósito. A importância do processo, a importância de olhar para o meu passado e ver no meu passado as fases que o Senhor Jesus viveu comigo, as fases que eu me permiti viver, que me fazem crescer. Entenda isso. Talvez hoje você está olhando para a sua vida e perguntando, né, para Deus, qual é o meu propósito? Aonde eu quero chegar? Aonde o Senhor me fez para chegar? Peça então agora a graça do Espírito, porque você vai precisar olhar um pouquinho para a tua história, olhar um pouquinho para a tua infância, olhar um pouquinho para a tua juventude e até os dias de hoje. Amém? Veja, quando hoje ontem na verdade eu estava preparando essa live de hoje e o Senhor Jesus me fez lembrar justamente de quando eu era adolescente, não adolescente, mas ali para os meus 11, 12 anos. Foi ali que veio a inspiração para essa live de hoje. Eu me recordo que eu sou filha de
do meu pai, da minha mãe, né? Mas eu sou a filha número 6. A minha mãe teve, na verdade, a minha mãe teve 9 filhos. 2 ela perdeu no parto. O primeiro filho da minha mãe era uma menina. A minha mãe morava numa fazenda, morava na roça. E teve uma chuva muito forte, o raio caiu próximo aonde a minha mãe estava. A minha mãe foi atingida e ela perdeu a primeira filha dela. Veio o Danício, o Daniel, a Denísia, o Danilo, o Dário, eu, o Denis e mais uma irmã que a minha mãe também perdeu, já mais velha, né? Ela me tem uma irmã aí de 30 anos, 30 e poucos anos, né? E aí a minha mãe, então eu sou a filha número 6. A minha mãe teve aí 7 filhos. E o fato de ter 7 filhos, a história de vida dos meus pais foram bem marcadas, né, pela dificuldade. O meu pai e a minha mãe, eles não tiveram escolaridade. O meu pai, ele perdeu a mãe dele, né, quando ele tinha 13 anos. E o meu avô, pai do meu pai, ele abandonou os filhos. Na verdade, ele queria colocar o meu pai e os outros irmãos no orfanato. A minha avó, mãe, as minhas tias, né? Irmã e a minha avó também, né? Mãe da minha avó, mãe do meu pai, disseram que não, que elas iriam criar, no caso, meu pai e os meus tios. Resumindo, né? O meu pai então ficou um tempo morando na casa da minha avó. Partindo dali, o meu pai alugou uma casa e levou os irmãos. Meu pai tinha 2 irmãs e mais 3 irmãos. Então meu pai era o pai e a mãe dos irmãos dele. Os meus tios ajudavam ali, davam suporte, mas era o meu pai. Meu pai sempre então desenvolveu, vamos dizer assim, uma fortaleza muito grande no sentido de ser o provedor, de ser aquele que fazia. Então meu pai não tinha tempo para estudar. Meu pai não tinha tempo para outras coisas. Meu pai precisava trabalhar. E aí o meu pai, enfim, conheceu minha mãe, né? E os 2 se casaram. A minha mãe também vem de uma realidade, só para vocês entenderem, hein, gente? Olha isso, hein? E é importante a gente olhar para a nossa história e conhecer a nossa história, saber um pouco do que foi a vida dos nossos pais. Para quê? Para centralizar isso em Cristo. Porque em Cristo nós somos uma nova criatura. As situações que nós vivemos, nem tudo é trauma, nem tudo é ruim. Muitas coisas que nós vivemos são trampolins para a gente poder chegar no nosso propósito. E aí então, falando um pouco do meu pai, agora eu vou falar um pouquinho da minha mãe. A minha mãe é a filha mais velha da minha avó teve 17 filhos. A dona Onofra, né, e o meu avô, Vozico. Hoje é dia do avô. Um abraço para todos os avós, todas as vovós que estão nessa live. Um beijo para vocês, Deus abençoe, que gostoso, né? E aí os meus avós, a minha avó, no caso, a minha mãe era a filha mais velha. E quando minha mãe nasceu, o meu avô, ele tinha uma profissão. O meu avô, ele era capanga, não sei se vocês sabem o que é isso, né? Cuidava de fazendas, enfim. E o meu avô, ele tinha muito ciúme da minha avó com a minha mãe. E aí o que acontece? A minha avó, né, sofria muito com isso. Por quê? Porque o meu avô, o Vozico, que era o pai da minha mãe, uma vez tentou até mesmo matar a minha mãe, porque a minha mãe chorava muito. Minha mãe chorava muito quando bebê. E a minha avó, mãe da minha mãe, teve que levar a minha mãe para a minha bisa, que era a mãe dela. E aí a minha mãe não foi criada pela minha avó e pelo meu avô. Minha mãe foi criada pela minha bisa. Na época da minha avó, né, na época do meu avô, as pessoas eram muito, muito bravas, né? E o meu avô, ele não mandava recado, né? Então, eles tiveram muitos filhos, mas os outros filhos vieram mais calmos. A minha mãe chorava muito quando ela era bebê. E a minha bisa que cuidou da minha mãe. Minha mãe foi criada por ela até 12 anos de idade. E o meu avô sempre teve, né, esse ciúme da minha mãe com a minha avó, enfim. E aí a minha mãe casou então com meu pai. O meu pai tinha essa história marcada e a minha mãe tinha essa história marcada. Uau! Já pensaram? Essas 2 famílias
bem traumatizadas, vamos dizer assim, o que poderia surgir, né? Só que o meu pai sempre foi um homem muito forte na questão decisão. Eu aprendi muita coisa com ele e com a minha mãe. Os dois eram decididos e os dois já tinham decididos um pelo outro. Então meu pai teve aí os filhos, lutou para criá-los. Meu pai trabalhava com cavalo e a minha mãe era do lar. Só que a minha mãe não ficava ali simplesmente esperando meu pai trazer dinheiro para sustentar os filhos. A minha mãe lavava roupa para fora. A minha mãe fazia, vamos dizer assim, várias coisas dentro de casa para poder ajudar a sustentar os filhos, né? Então a minha mãe era uma mulher assim extraordinária, Maria dos Anjos, olha o nome da figura. E eu sou a filha número 6 desse casal. E olhando hoje para minha história, ao falar da minha história, eu quero que você preste atenção na sua história, a tua trajetória até chegar aos dias de hoje. Eu quero que você faça memória enquanto eu estou falando, mas eu quero que você entenda a tua história de vida. Isso vai ser importante, porque hoje eu vou falar de José do Egito. Hoje eu vou falar deste homem, já falei dele aqui algumas vezes, mas hoje eu quero trazer algumas partes de José do Egito que eu ainda não trouxe. E veja, né? Quando eu era criança, né? Eu dizia para minha mãe, dizia para o meu pai que eu queria que os meus irmãos me ouvissem. Então eu era muito carente. E olhando para minha vida, né? Eu era daquela menina, né? Que fazia show. Show no sentido assim, de birra. Eu fingia que eu tava morrendo para eles olharem, me notarem. Eu fazia tudo para ver se a minha família me percebia. E eu tive sempre dificuldade, muita dificuldade. Até que um dia, né, eu lembro que eu tentei sentar e conversar com eles, e aí o meu pai estava junto, e aí eu fui motivo de chacota. Quem é você? Eu lembro direitinho de algumas frases que, de alguma forma, me marcaram, mas me marcaram justamente para eu ser quem eu sou hoje. E os meus irmãos disseram isso, né? Quem é você? Você não é ninguém, olha a tua idade, você não tem nada. Quem é você para querer falar na mesa, por exemplo, né? Porque na mesa só podia falar os irmãos mais velhos e o meu pai e a minha mãe, né? Não é igual hoje, por exemplo, que uma criança senta e tem voz na mesa. Não. Quando os adultos estavam conversando, os menores tinham que ficar quietos. E eu queria o quê? Eu queria dizer do meu coração, eu queria dizer dos meus sonhos. E hoje, olhando para a vida de José do Egito, né? Eu vejo muito o que ele viveu, não vamos dizer assim, comparado ao que eu vivi, porque eu não tenho a missão que José do Egito teve, né? Eu não vim para conduzir o povo de Israel, né? Eu não vim para isso, eu não tenho essa missão. Minha missão é levar as pessoas a uma amizade com Jesus. Esse é o meu propósito. E no meio disso tudo, construir uma família. No meio disso tudo, formar e educar os meus filhos. Meu filho, né? Samuel José. Enfim, hoje nós precisamos entender aonde Deus nos chama a ir. O que Deus nos quer para chegar lá. E hoje, né, às vezes eu olho e vejo, né, eu fui muito ignorada durante muito tempo dentro da minha casa. Eu não tinha essa voz, a voz era sempre dos mais velhos. E o fato de eu ser a mais nova, eu era aquela que não tinha chance nenhuma, de nada, né? E eu queria que vocês entendessem isso. Eu fui uma das filhas mais novas, e com isso eu trago, né, dentro do meu coração, às vezes, esse sentimento, né? Os meus irmãos não entendem muito o que Deus me chama. Até hoje isso existe, isso não mudou. Até hoje a minha família não entende muito a minha missão. Até hoje a minha família não entende muito o que Deus me pede e a forma com que eu respondo. Mas isso não pode me parar. O que Deus fala, por exemplo, para você, Ele não vai falar para tua irmã, Ele não vai falar para tua mãe, Ele não vai falar para o teu pai, Ele vai falar para você. O propósito, ele é pessoal. Eu não posso esperar que o outro entenda aquilo que Deus está pedindo para mim. Eu não tenho que esperar que o outro compreenda o meu chamado. Eu não tenho que esperar que o mundo aplauda
a minha decisão de vida, a forma com que eu vivo o meu casamento, a forma com que eu educo os meus filhos. Porque hoje em dia o que a gente mais quer é que as pessoas nos afirmem. E não adianta você falar pra mim assim, mas eu não tô nem aí pra opinião dos outros. Tá sim. Tá sim. Porque você faz uma comida, você espera que a tua família diga pra você, que delícia de comida. Você faz um bordado, você espera o quê? Que a tua família fala, nossa, que bordado lindo, meu Deus do céu, que bordado. Olha o avesso desse bordado, que é isso? Gente, todos nós estamos esperando. Se você limpa a casa, você espera que no mínimo o seu esposo, os seus filhos, sei lá, os seus netos, sei lá quem mora com você, seu pai, sua mãe, elogie a tua limpeza. Nossa, como você limpou bem, o que você fez. Todos nós esperamos uma afirmação. Nós queremos que alguém diga pra nós assim, o que você fez, ó, top das galáxias. Nossa, você, que coisa linda. Então, a verdade é essa, o que nós queremos é que as pessoas digam pra nós, tá certo. O que as pessoas dizem pra nós, você está no caminho. Só que nem sempre o Senhor vai permitir que isso aconteça. Nem sempre. Porque Ele quer ver se você está indo pelas pessoas ou se você está indo por aquilo que Ele plantou no teu coração. Muitas das vezes nós esperamos que a nossa vida seja igual a de todo mundo e não vai ser. Se você tem um propósito, ainda mais no tempo de hoje, você tem um propósito de formar uma família, de unir a tua casa com o céu, e aqui eu estou dizendo de formar uma família segundo a família de Nazaré, né? Se você tem esse propósito, entenda, você não vai ser querida na sociedade. Você não vai ter amigas que vão te aplaudir, porque muitas das vezes, até mesmo para nós responder o nosso propósito, a gente tem que separar de algumas pessoas que não entendem o nosso propósito, não querem que a gente realize o nosso propósito, não conseguem realizar o propósito delas e quer paralisar a nossa vida com críticas, com comentários desnecessários. E aqui eu digo para vocês, falar de tudo que Deus coloca no meu coração, para todo mundo, é um erro. É um grande erro. Falar das coisas que você tem sonho, dos ideais que você tem dentro do teu coração. Aqui eu não estou falando de ilusão, porque ilusão nos tira de Deus. Sonhos nos aproxima de Deus. E se eu me iludo com as coisas, eu me afasto. Mas se eu sonho, eu me aproximo de Deus. E muitas das vezes, os teus sonhos não são compreendidos pelas pessoas. Não são. Eles não vão ser, porque Deus não está pedindo para você. Outro dia, né, tava conversando com uma irmã, uma menina, uma jovem, me mandou mensagem dizendo assim, Danusa, como que foi para você responder a tua vocação de consagrada, de missionária? Porque a minha família, ninguém me aceita. Na minha família, todo mundo é contra eu ir, no caso dela, né, ela ia para uma congregação. E ela dizia assim, a minha mãe não aceita que eu vou ser freira. Como ela, olha a mensagem dela, eu não sei se ela está aqui, eu só estou usando o exemplo, não vou dizer quem é. Mas se for, ela vai lembrar da minha resposta. E ela disse assim, o que você fez para convencer a sua família? Eu disse para ela assim, eu não convenci a minha família. E eu quero te dizer, a tua família também não vai ser convencida. Porque se o Senhor Jesus está pedindo para você ir para um convento, se o Senhor está provocando em você uma resposta porque Ele te chama, não vai ser para tua mãe, não vai ser para o teu pai que Ele vai pedir para ir para o convento. Então eles não vão entender. Quem tem que entender isso é você. E muitos santos enfrentaram isso. A incompreensão dos pais, né? Tiver Francisco de Assis, gente. São Francisco de Assis. O pai dele tirou até a roupa dele, quer dizer, ele entregou até a roupa pro pai dele, porque o pai dele começou a dizer, né? Tudo que você tem é meu, tudo que você veste é meu. E aí o que São Francisco de Assis faz? Ele fica nu, entrega até a roupa dele pro pai dele e fala o que pro pai dele? Eu estou indo cuidar dos pobres. O pai dele não compreendia a missão dele. O pai dele não entendia. E aqui eu estou trazendo um exemplo.
Mas muitas das vezes nós não vamos ser compreendidos na sociedade, ainda mais na sociedade que nós estamos, aonde tudo é normal, aonde se prega que nós temos que fazer aquilo que nos faz feliz e não aquilo que a gente tem que ser feito. Os valores estão mudados, não se fala de virtude mais. Não se fala de virtude. Hoje em dia não se fala de uma pessoa forte, de uma pessoa justa, de uma pessoa prudente. Hoje em dia se fala o quê? Você tem que ser feliz, você tem que ser o que você quiser. E não quem realmente Deus te fez para ser. Você pode ser o quem você quiser, mas isso não te dá a salvação. A salvação vai ser dentro daquilo que Deus te fez para ser. Você se encontra, você se realiza sendo e fazendo o que Deus te fez para ser. Hoje em dia, né, até os lemas dos brinquedos é isso. Para as crianças, porque é uma ideologia, é uma ideia que tentam colocar na nossa cabeça. Você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser. Claro, você pode mesmo, você é livre, mas assuma as consequências. Assuma as consequências. A mesma coisa, meus irmãos, é quando você diz para todo mundo quem você quer ser, ou os sonhos que você tem, os ideais que você tem. Se você conta para todo mundo e as pessoas que não estão preparadas para ouvir o que Deus tem para a tua vida, essas pessoas vão fazer parte de um processo chamado dolorosa via. Dolorosa via. Anota aí, você que está anotando. Porque a dolorosa via, ela faz parte de todas as vidas. Todas as vidas. Mas quando nós entregamos coisas preciosas para pessoas erradas, a dolorosa via se torna 2 vezes mais dolorosa. Quero que você pegue comigo a sua palavra, pode ser? Pega comigo aí no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Gênesis 37, capítulo 5. Gênesis 37, capítulo 5. A palavra de Deus diz assim para nós em Gênesis 37, 5. Ora, José, quem foi José? José foi filho de Jacó. José, junto com Benjamim, foram os filhos de Jacó. E José era um dos filhos preferidos de Jacó. Ele era, vamos dizer assim, ele amava ele, porque José era filho da esposa que ele mais amava. Então, José era um filho querido. José era um filho querido, tinha um carisma. José era aquele menino alegre, animado, que alegrava e animava a casa. Veja o que diz para nós Gênesis 37, 5. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que o odiaram mais ainda. E lhes disse: ouvi o sonho que tive. Para quê? Eu quero contextualizar essa palavra. Então José, ele era de uma família grande, e dentro dessa família grande ele tinha irmãos por parte de pai. O pai, que teve filhos com outras mulheres, criava tudo junto, né? E José era um daqueles filhos mais próximos de Jacó, próximos do coração dele. E os outros irmãos tinham ciúme da atenção que Jacó dava a José. José teve um sonho, inocente, com 17 anos, contou para os irmãos o que ele havia sonhado. José então sonha, que deixa eu só até pegar aqui para mim não me perder. E disse assim, ouvi o sonho que tivera, pareceu que estávamos atados feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé, e vossos feixes rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Versículo 8 diz assim: seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei? Olha isso, o irmão dele pergunta: queres acaso governar-nos como rei? Ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa deste sonho. Só por causa de um sonho. Às vezes, nós não temos noção da maldade que está no coração do outro. Jesus nos ensina que a amizade, existe vários meios de você tê-la. Os amigos mais distantes,
os amigos intermediários, os amigos que são só aqueles amigos que realmente você encontra para contar algo, para partilhar algo assim, de riso, de alegria, mas existe os amigos íntimos, que esses você divide as suas dores, os seus sonhos principalmente. E como né, eu comecei trazendo para vocês esse testemunho meu, eu quero que você também entenda isso, né? Às vezes a gente acha que nós vamos ser perseguidos por pessoas distantes. Não. Nós vamos ser perseguidos por pessoas próximas de nós. São às vezes as nossas famílias que não vão entender o nosso propósito. São pessoas muito próximas de nós que não vão entender a nossa vocação. Lembra da menina que queria ser freira e a mãe dela não entendia isso? A mãe dela não aceitava? E existem outros e outros casos semelhantes a esse. Existem vários e várias circunstâncias, situações semelhantes a essas. Na minha família, eu era a sexta, o número 6. E várias vezes eu fui tida na minha casa como uma louca. Eu vou chegar ainda no auge quando eles trocaram a fechadura da casa. Eu ainda vou chegar aí nessa e vou partilhar um pouco para vocês poderem entender. Os meus irmãos fizeram mal para mim? Não. Eles não fizeram mal para mim. Os meus irmãos me provaram para ver se realmente eu estava decidida a cumprir o meu propósito. Porque uma coisa é eu querer o meu propósito, outra coisa é eu decidir por ela. Decidir por ele, quero dizer, em cumprir o meu propósito. Veja, José então conta para os seus irmãos. Ao contar para os seus irmãos odiaram mais ele. E eles procuravam o quê? Uma oportunidade de matar José. Até que um dia o pai de José manda José ir ao campo chamar os irmãos. E eles veem o quê? Uma oportunidade. José estava sozinho, o pai estava longe, então é agora que nós vamos matar ele. Havia um dos irmãos, Labão, que temia muito a Deus e disse: nós não vamos matá-lo. Eu não quero que a gente mate ele, nós não podemos matar ele. E aí o que acontece? Eles jogam ele dentro de uma cisterna. E ao jogar ele dentro de uma cisterna, eles falam: nós vamos deixar ele aqui e nós vamos matar ele. Nós vamos deixar ele morrer aqui. Qual vai ser a desculpa que nós vamos dizer para o nosso pai? Porque o nosso pai ama ele e ele veio nos chamar. Nós vamos chegar lá sem ele? Como nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? E aí, estava passando perto dali, onde ele estava naquela cisterna. Deixa eu só pegar aqui. 37, 28. Gênesis 37, versículo 28 diz assim: e quando passaram os mercadores madianitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos israelitas por 20 ciclos de prata e estes o conduziram ao Egito. Quando Rubens voltou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Ele rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E eu, aonde irei? Aí ele vai falar, né, que José, o contexto da palavra é esse, que José havia sido vendido. Então, esse irmão, né, Rubem, eu falei Labão, mas eu falei errado o nome dele é Rubem. Esse irmão era um irmão que temia a Deus e temia a vida de José. Só que aqui entra um contexto, o processo. Deus havia dado um sonho para José, que ele seria um governador e que a família dele iria vir aos seus pés e José iria salvar a sua família. Para chegar até isso, José precisou entender que ele teria que ser provado para um grau de propósito tão alto, tão nobre quanto esse. Existem provações que você está passando que não é para te afundar, que não é para te entristecer, que não é para te enfraquecer, mas são propósitos que são para te fortalecer mediante aquilo que Deus está te dando, mediante aquilo que Deus te dará, mediante aquilo que Deus te confiará. Eu digo para vocês, mulheres que estão aqui, homens que estão aqui, o sofrimento não é o ponto final e o sofrimento não é eterno. O sofrimento é um meio que eu encontro Deus, muitas das vezes, e nesse encontrar a Deus, Deus traz respostas.
José então precisou ir para onde? Para o Egito. E me digam, aonde José prosperou? No Egito. Então ele tinha que ir para lá. Só que eu pergunto para vocês, precisava ser de uma forma dolorosa? José precisava cumprir o seu propósito, salvar o povo de Israel, alimentar o povo de Israel, governar o povo de Israel. Mas eu pergunto para vocês, ele precisava chegar até o Egito, mas precisava ser de uma forma dolorosa? Aí eu faço uma outra pergunta. Se não fosse de uma forma dolorosa, será que José entenderia? Entenda outra coisa. Quando você está passando por um período muito difícil, de muita prova, faça perguntas. Se pergunte, se questione. Nessas horas é a hora que você mais tem que fazer perguntas, porque é aí que virão as sábias e santas respostas. Talvez você está sendo provado em alguma coisa, em alguma área, no trabalho. Faça perguntas. Isso daqui veio para o quê? Para me mostrar o quê? O que Deus quer me falar com isso? Aonde Deus quer me conduzir com isso? Veja, José então é levado para o Egito. E veja, eu quero que vocês entendam isso, né? José então, ele é levado para o Egito. E quando ele chega no Egito, quando ele chega lá no Egito, ele é comprado por um governador. Um governador não. Ele é comprado por um comandante. Gênesis 38, versículo 1. Aconteceu que neste tempo Judá se separou dos seus irmãos e foi viver na casa de um homem. Não, peraí. Eu li errado aqui. Aqui é quando ele casa. Deixa eu voltar aqui. Isso, 39. José fora, portanto, levado ao Egito. Gênesis 39. Pega comigo aí. Pega comigo aí. Pega comigo aí, gente. Gênesis 39. José fora, portanto, levado ao Egito. Potifar, eunuco do faraó e comandante da guarda, um egípcio, comprou-o dos israelitas que o levavam para lá. Ora, o Senhor assistiu José, que em tudo teve êxito, e ficou na casa do seu senhor, o egípcio. Então entenda uma coisa. O Senhor deu para ele o quê? Um sonho. Só que nem todo mundo recebe um sonho, né, gente? Não é todo mundo que recebe um sonho profético e diz qual é o teu propósito. A gente precisa ir vivendo para ver. É ou não é? Eu não recebi, vamos dizer assim, um sonho assim, né? Eu hoje fui olhando para minha história de vida, fui olhando meu passado, tudo que eu passei, principalmente na minha família, quando eu passei na escola, algumas coisas que eu vivi, principalmente no meu passado, que eu fui vendo. Isso me formou. Isso me ensinou para hoje eu não cometer aquele erro de novo. Trazendo para a história de José do Egito, só para você entender. José então teve esse sonho onde ele governava e os irmãos dele, a família dele, vinham até ele. Ele então é vendido pelos irmãos e é chegado na terra do Egito. Lá ele é comprado, alguém o compra e essa pessoa é um comandante, é alguém que conhece o governo do Egito, conhece o faraó, conhece as fraquezas do faraó, conhece como o faraó conduz aquele povo. Então ele vive na casa desse senhor. Ele é formado, veja gente, ele não é qualquer pessoa e Deus, ele provoca isso. E às vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, tudo que eu vivi na minha infância, tudo que eu passei, será não? A tua vida, ela é sinal na vida de outras pessoas também. Entenda isso, a tua vida, tudo que você viveu com o teu pai, com a tua mãe, tudo que você viveu na tua adolescência, tudo que você está vivendo nos dias de hoje, Deus quer falar com você porque Deus não quer que você continue andando do mesmo jeito. Deus está movimentando algo na sua vida. E José não foi diferente. José é retirado da sua casa de uma forma humilhante.
A palavra não diz para nós que José ficou se vitimizando. Ai, coitado de mim, os meus irmãos me venderam e eu vim parar aqui. Não. José não fica olhando o que os irmãos fizeram. José olha as oportunidades que ele tem. E talvez muitas das vezes nós ficamos olhando muito para nossa dor, tadinho de mim, mas a gente não faz nada para mudar aquilo. José viu que ele já estava nas mãos de um egípcio. Ele estava na mão do comandante. Ele era escravo de um comandante. Ele foi vendido como escravo. Então não ia adiantar nada ele ficar chorando porque o irmão dele vendeu ele. Ele não ia adiantar ficar chorando nada de saudade do pai. Por quê? Porque ele tinha que ser escravo. Então ele se tornou um dos melhores e foi ganhando confiança. A palavra de Deus vem dizer que ele ganhou confiança. Então ele começou a ser o braço direito desse comandante. Ele começou a fazer as coisas que precisava. Entendam isso. As oportunidades que Deus nos deu, a oportunidade que Deus nos dá até o dia de hoje é para que a gente consiga cumprir o nosso propósito. Faz parte do processo. E eu me recordando da minha vida, né? Desde pequeno a minha mãe me levava, eu era a filha que ela levava para os terços. A minha mãe, as novenas, era eu que ela levava. Era eu que ela levava. Então eu fui sendo formada pelas mulheres lá da rua da minha casa. Eu fui sendo formada pelas mulheres que puxavam o terço. E veja, as novenas, elas sempre falavam assim, eu tinha um apelido, né? E meu apelido era Tuca. Eles falavam assim, lê Tuquinha, lê pra nós, reza o Pai Nosso pra nós. E eu ficava fazendo memória disso. Hoje, ontem, sexta-feira. E aí eu fiquei pensando, gente, eu fui formada desde a minha adolescência, eu fui formada desde a minha infância para ser uma pessoa que ia ajudar as outras pessoas a rezar, a estar na presença de Deus e não sabia. Gente, eu brigava com a minha mãe porque eu não queria ir no terço. Eu brigava com a minha mãe porque eu não queria estar ali. Mas a minha mãe forçava eu ir, os meus irmãos não. Eu tinha que ir, os meus irmãos não tinham que ir. E eu me lembro que na minha primeira comunhão eu tive uma diarreia muito forte. E a minha mãe forçou eu a ir. E ela disse assim, se você sentir dor de barriga, você vai me dar um sinal e eu vou te levar no banheiro. A minha mãe desde sempre, desde quando eu era criança, a minha mãe me forçava a fazer o que eu tinha que fazer. Hoje eu posso olhar para trás e falar assim, eu poderia falar isso. Eu não quero fazer com o Samuel o que a minha mãe fez comigo. Aonde o Samuel quiser ir, ele vai. O que o Samuel quiser fazer, ele faz. Não. Há uma fala nossa, né? Eu não quero que os meus filhos passem o que eu passei. Só que se você é quem você é hoje, é porque você passou tudo que você teve que passar. Ah, eu não quero que os meus filhos trabalhem. Eu quero que os meus filhos só estudem. Mas eu quero te falar uma coisa. A responsabilidade que você tem é porque você teve que trabalhar cedo. Então não tire isso dos teus filhos. Não tire isso da tua família. Porque isso vai empobrecer os seus filhos. Gente, quantas vezes a gente vê aí, né, nos dias de hoje, as pessoas, principalmente os jovens, perdendo o sentido da vida. Na minha juventude, eu já trabalhava. Gente, eu comecei a trabalhar com 13 anos, sendo babá dos outros. Com 13 anos de idade, eu fui babá. Eu olhava o menininho, eu olhei o menininho durante muito tempo, depois eu trabalhei numa fábrica de fazer bolsa, depois eu fui trabalhar num consultório de odontologia, aprendi, gente, mas eu fui tão humilhada nesse lugar, mas eu louvo a Deus por cada humilhação. Por quê? Porque eu aprendi a ter responsabilidade. 1 minuto de atraso, 1 minuto de atraso, 1 minuto de atraso nesse consultório. O dentista, né? Ele quase acabava com a minha vida. Ele quase acabava com a minha vida. Hoje eu aprendi a ter responsabilidade por tudo que eu vivi. E às vezes eu quero trazer isso para vocês, porque o propósito, ninguém alcança ele de uma hora para outra. O propósito, ele tem que passar por um esforço que eu vivi. Se eu quero coisas grandes, eu vou passar por grandes tormentos. Presta atenção. Não adianta. E às vezes a gente fala assim, não, quantos homens hoje em dia, gente, e essa linguagem que tem vindo de geração, essa linguagem tem vindo de geração.
Quantos pais que trabalharam muito, se esforçaram muito, trabalhavam no serviço, trabalhavam no outro, para que os filhos pudessem estudar. Os filhos vão, na sua juventude, se envolvem com drogas. Os filhos não dão valor no pai, não dão valor na mãe, fazem o que dão na telha. Quantos filhos aí não valorizam o que o pai tem que passar às vezes no serviço? Mas se você tivesse colocado o teu filho para trabalhar e estudar, se o teu filho pudesse entender com 14 anos, 15 anos, que o dinheiro não vem assim com tanta facilidade, você não teria tanta dor de cabeça. Hoje, muitos estão sendo criados para serem fracos. E eu quero dizer, muitos jovens e não têm propósito de vida. Muitos jovens, por qualquer comentário, por qualquer comparação, por qualquer frustração, já pensam em acabar com a sua vida. Qualquer coisa já é motivo deles, o quê? Eu que não quero mais viver, não quero mais nada. Gente, veja a vida de José. Era para ele ter chegado lá no Egito, na casa do comandante, e falar assim, eu vou acabar com a minha vida. Cara, eu tô longe do meu pai, eu tô longe do meu povo, eu tô longe do meu país, e eu tô na casa de um rapaz que pensa totalmente diferente de mim. Eu vou suicidar. Eu vou morrer. Né? Igual, eu vou morrer. Lembra do Didi que enfiava as duas mãos na boca assim? Quase morria de rir. Veja, a fragilidade dos tempos de hoje, das pessoas de hoje, são totalmente diferentes da fortaleza desse povo. Primeiro, eles temiam a Deus, buscavam a Deus, era um povo de oração, era um povo que tinha espiritualidade, não tinha só conhecimento, porque o conhecimento ele é pobre perto de... Presta atenção, o conhecimento ele se torna pequeno e pobre perto de uma grande espiritualidade. Não basta você só ter conhecimento, é preciso você ter espiritualidade. O conhecimento é importantíssimo, mas se você não tem espiritualidade, você se torna vazio. O conhecimento ele tem limite. A ciência, gente, a ciência ela tem um limite, mas o poder de Deus não tem limite. Quantos médicos dizem aí, foi um milagre, eu não sei explicar, essa pessoa estava doente e foi curada. Quantos médicos não têm uma definição de uma cura de alguém? A ciência tem limite, Deus não tem limite. Voltemos então para a palavra de Deus. Voltemos então para a vida de José. José então viveu esse processo. Veja, ele tinha um propósito de ser um governante, de ser aquele que traria respostas, salvação para um povo. Então ele é levado para o Egito. Ele é levado para um lugar onde ele iria exercer o seu propósito. Ele precisava passar por um processo de purificação, formação. José precisava ser formado para ser um governador. Ele não ia ser um governador simplesmente assim, por graça de Deus. A graça sobrepõe a nossa humanidade, mas ele precisava ser um bom governador na sua humanidade. Então entenda que às vezes o que você viveu na sua infância, você que passou alguma necessidade, você que passou fome, você que foi talvez assim, humilhado na escola, passou por vários bullies na escola. Veja, isso não te deixou menos pessoa, isso te fortaleceu. Hoje os teus afetos e a tua cabeça, vamos dizer assim, é muito mais forte do que os teus filhos, do que os teus netos. Hoje em dia tudo pode. Na minha época, né, eu tinha limite para tudo. Eu tinha limite para namorar, eu tinha hora para chegar em casa, gente. Eu trabalhava fora, presta atenção, eu trabalhava fora, eu tinha o meu salário, eu tinha o meu carro, e a minha mãe colocava horário pra sair. Ah, Danusa, mas então por que você não saía da tua casa? Ia ter a tua liberdade? Eu gostava muito de morar com meus pais. E pra morar lá eu tinha que no mínimo respeitar. Hoje em dia, quem tem que respeitar quem é? Os pais que respeitam os filhos. Não são os filhos que respeitam os pais. E isso gera uma consequência tremenda. Entenda uma coisa. Se o teu filho tem que passar por um processo, e se você precisa passar por um processo de formá-lo, não tenha medo. Tenha coragem. Tenha coragem, porque você só é a mulher que você é hoje porque você também passou por muitas coisas na tua infância e na tua adolescência. Você passou por muitas coisas na sua casa. Você teve que ser formada na vida. E por que que hoje você tem dificuldade de formar os seus filhos, de formar os seus netos, de formar as pessoas que estão à sua volta? Isso faz parte do processo.
Não tenha medo. Não tenha medo. Eu quero encorajar vocês, porque se José foi quem ele foi, porque ele teve que passar por um processo de purificação. José foi purificado na pele, na alma. Ele baixou a bola dele, ele teve que baixar a bola dele. Ele era amado, ele era preferido do pai. Então ele teve que entender que a vida nem sempre eu vou ser preferida. A vida nem sempre eu vou ser aquela que todo mundo vai me amar. E o mundo, presta atenção, o mundo não tem dó de ninguém. O mundo é cruel. E eu preciso entender isso. Eu não tenho que achar que as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. As coisas vão acontecer do jeito que precisa acontecer. É isso que eu preciso. Gente, e tá na hora da gente crescer. Tá na hora da gente amadurecer. Tá na hora da gente sair do vitimismo. Ai, porque a minha vida, a minha infância foi muito difícil. Gente, eu tive uma infância difícil, mas eu tive uma infância maravilhosa. Essa infância fez eu ser a Danusa que eu sou hoje, de 43 anos. E se eu ficar olhando, presta atenção, se eu ficar olhando o que a minha mãe fez, hoje ainda eu dizia, né? Eu apanhei demais da minha mãe. Minha mãe batia demais, mas me batia assim, vocês não têm noção. E eu louvo a Deus porque eu apanhei. Eu louvo a Deus porque eu apanhei e hoje eu sou a mulher que eu sou. Ontem o Hélio andou dando uns tapinhas na bunda do Samuel, porque ele tava, né, na fase da birra, enfim. E aí eu dizia pra ele assim, se você bateu, fale por que você bateu. Aí ele olhou bem pra minha cara e falou, por quê? Eu falei assim, não, se tem uma coisa que eu apanhava e perguntava pra Deus assim, perguntava pra Deus não, né? Eu me perguntava, por que eu tô apanhando? Por que eu tô apanhando? Minha mãe às vezes não falava por que ela me batia, mas ela, ó, descia a ripa em mim. E aí a minha mãe virou pra mim e falou pra mim assim, um dia, né? Você tá apanhando porque você fez isso, mas por que a senhora me bateu ontem? Ela, ontem eu já nem lembro por que eu te bati. E aí eu dizia pro Hélio, né? Você bateu, então você fala pra ele por que você bateu nele. Pra ele poder entender. Pra ele poder ser formado. Voltando pra palavra, gente, porque essa palavra de hoje, ela mexeu muito comigo. E eu preciso já ir caminhando pro encerramento dessa live. Ai, meu Deus do céu. Falar de José do Egito, a gente vai longe, né? Entenda, né? José do Egito, então, ele viveu esse processo, ele foi pra lá, ele ficou na casa do comandante. Na casa do comandante ele foi tentado. Ele foi tentado pela esposa dele. E ao ser tentado pela esposa dele, ele é temente a Deus, mas ele também sabia que o esposo dela, que no caso era o comandante, era um homem que tinha ensinado muito ele. José tinha consideração por quem tinha ajudado ele. José tinha consideração. Porém, essa mulher não quis saber, né? Pelo jeito, era uma mulher meia fora da curva, né, gente? Uma mulher sem juízo. E aí, ela vai e quer porque quer o quê? Que José tenha uma relação com ela. E aí, ela arma, porque José não quer nada com ela. José foge, porque a gente sabe, né, gente? A gente sabe que tentação a gente não enfrenta, tentação a gente corre. Tentação eu não enfrento, tentação eu corro dela. E José corre dela, porém essa mulher arma aí, isso daí está lá se vocês quiserem pegar depois, né? Lá em Gênesis 39, versículo 7. E aí depois disso, José então vai para a prisão, né? Assim ele ficou na prisão. José ficou na prisão mais ou menos por 2 anos. Só que quando José chega na prisão, José, ele sabe fazer da dor, do momento difícil, um momento de quê? De graça. Ele vive o cárcere bem vivido. Olha o que diz para nós em Gênesis 39, versículo 23. O carcereiro, chefe, não se ocupava de nada do que fora confiado, porque o Senhor o assistia e fazia prosperar tudo o que ele empreendia. Veja, tudo que José fazia, Deus abençoava e prosperava. Veja, eu quero que vocês prestem atenção. Gente, eu quero que vocês prestem atenção comigo, né? O pessoal tá aí pedindo, né? Eu vou deixar salva. Pode deixar. Gente, eu vou deixar a live salva, sim, para que vocês possam ver e quem chegou agora poder ver desde o início. O que eu tenho percebido em muitas pessoas que têm me pedido ajuda?
As pessoas estão olhando para a sua história e olhando para o que estão vivendo hoje como se fosse o fim. Não é o fim. José veio mostrar para nós que mesmo na prisão, ele podia fazer daquela circunstância a última circunstância e a melhor circunstância da vida dele. Então, mesmo preso, ele faz da prisão, ele faz amizade com o carcereiro e ele ajuda o carcereiro. Isso está lá em Gênesis 39, para quem quiser acompanhar depois. A partir do versículo 21, você pode pegar aí, Gênesis 39, 21. Então, José, ele não para na dor. Veja, as circunstâncias que talvez você viveu, de talvez não ter tido muitos amigos, de ter tido uma infância mais, vamos dizer assim, separada de amizades. As pessoas que faziam amizade de você eram pessoas que não eram boas. Isso não é motivo para você se fechar hoje. Isso não é motivo para você dizer que você é uma pessoa solitária. Primeiro, você tem a Deus. Segundo, você tem uma família. E nós não... Gente, presta atenção. Nós não podemos achar que tudo que nós estamos vivendo no dia de hoje já é o final, que não é. Deus sempre tem algo. José estava preso, longe da família dele. E ele não tinha simplesmente ido longe da família dele porque ele foi tentar a vida no Egito. Não, ele foi meio que obrigado a ir para o Egito. E ao chegar lá, ele faz das circunstâncias um trampolim. Então, veja, ele já tinha vivido um tempo junto com o comandante. Depois, ele vive um tempo junto com o carcereiro, aprendendo ali. E ali, ele conhece 2 homens que estavam presos junto com ele. E ali, no momento em que ele vê os amigos dele triste, porque é isso que acontece, eles têm um sonho, conta pra ele, ele interpreta o sonho. Um sai, porque é o que acontece no sonho, ele profetiza, ele, vamos dizer assim, né? Ele tinha uma visão em cima daquele sonho. Acontece e ele diz pro cara assim: quando você estiver lá com o faraó, fale de mim pra ele. Veja, gente. O cara chega, nem lembra do José do Egito. Mas o outro, quando tem a oportunidade de sair, fala. Por quê? Porque o faraó teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó. E aí aquele cara que tinha acabado de sair da prisão fala assim: ó, eu conheci José, é o nome dele, ele está preso e ele interpretou um sonho que eu tive e aconteceu. E eles mandam chamar José. José vai para frente do faraó. E quando o faraó conta para ele, eu tô resumindo, gente, por causa da hora, tá? E aí quando o faraó conta para José o seu sonho, né? 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e aí ele vai contando os sonhos, e aí José diz para ele: 7 anos de abundância, muita coisa, mas também 7 anos de muita pobreza, 7 anos de miséria. Então nesses 7 anos é tempo de fazer celeiros, é tempo de guardar comida, porque aqui no Egito nós vamos alimentar muita gente na redondeza, muita gente vai vir comer aqui. E aí o faraó olha para ele e fala: você é o cara? Você é o cara. Só que para José chegar onde ele chegou, teve a graça de Deus e teve também a experiência dele de viver junto com o comandante e junto também com o carcereiro. Talvez as pessoas que passaram na sua vida foram pessoas que te formaram. Sabe aquelas pessoas que te humilharam? Te ensinaram a não ser igual a elas. Sabe aquelas pessoas que desprezaram a tua amizade? No teu trabalho, faltaram chamar você de burra? Pois é, essas pessoas te deslocou do lugar. Você não foi a mesma pessoa, você quis dar a volta por cima. Olha quanta provocação você viveu. Gente, eu me lembro quando eu era babá, e eu era babá não, eu trabalhava no consultório. Eu lembro disso, eu trabalhava no consultório. E esse dentista, ele era um dos mais bravos que existia, né? E ele, pra vocês terem uma ideia, quando a gente chegava atrasado, né? Ele olhava no relógio e perguntava pra gente, né? O que aconteceu na frente do paciente. Gente, era assim, se a gente deixava uma gaveta aberta, presta atenção, se a gente deixava uma gaveta aberta, ele falava pra nós assim: o teu rabo ficou ali na frente do paciente.
E às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, eu queria agradecer. Bruna, passou um filme na tua cabeça? Que bom. Mas eu quero que esse filme traga para você um final diferente. E que você entenda que tudo que você passou, veja, tudo que você passou hoje fez você ser quem você é. Eu lembro que o Dr. Walter, ele me trouxe muito ensinamento. Ele me trouxe muito ensinamento. E vocês podem achar assim, ai, nossa, Danusa, foi... Não foi. Porque se hoje eu tenho a responsabilidade que eu tenho, se hoje eu consigo administrar o meu tempo, fazer as coisas que eu faço, foi porque ele me ensinou. Ele me ensinou. E ele me fez... Eu não esqueço disso. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou dizendo. Eu não esqueço de um dia, um rapaz me disse assim, ó, você quer ser secretária pro resto da vida? E aí eu disse pra ele assim, não, eu não quero. Aí ele disse assim pra mim, então vem fazer vestibular. Vem participar do vestibular que vai ter pra administração. Se você... Olha o que ele me disse. Gente, essa fala foi assim, um marco pra mim. Porque ele disse assim, se você não souber administrar uma empresa, pelo menos a tua vida você vai administrar. O Juninho, eu não esqueço disso. Quando o Juninho me disse isso, eu disse assim, eu vou fazer esse vestibular e eu vou sair do meu emprego. Veja que muitas das vezes são essas humilhações que nos tira do lugar onde nós estamos, porque não é pra gente estar ali. Se aquilo me incomoda tanto, se aquilo me perturba tanto, por que eu tô insistindo em estar ali? Às vezes, realmente aquele lugar não é pra mim, mas eu estou acomodada. Pra mim era cômodo eu estar ali. Era cômodo. Já fazia o quê? Já fazia 9 anos que eu trabalhava ali. 9 anos que eu trabalhava ali. Eu entrei ali muito jovem para trabalhar ali e era um lugar que eu já conhecia, todo dia era daquele jeito, era aquele horário, chegava final de ano, era aquilo, eu não tirava férias e ele sabia que eu vendia as férias porque eu gostava do dinheiro, eu preferia o dinheiro. Eu só tirei férias quando a minha irmã foi ter bebê. Fora isso, eu não saía dali. Ele já sabia, ele tinha me formado, ele sabia do meu caráter, ele conhecia o meu pai, ele conhecia a minha mãe, ele sabia que eu não ia fazer nada de errado ali. Presta atenção, eu estava o quê? Numa zona de conforto. Mas quando o Juninho me disse, Juninho foi usado por Deus, e eu não esqueço disso, hoje eu não lembro mais do Juninho, mas o Juninho foi a boca de Deus, porque ele me provocou, e ele disse assim, Danusa, você quer ser secretária pro resto da tua vida? Eu disse, não, eu não quero. Ele disse, então, vamos fazer administração. O Juninho entrou, fez administração comigo 2 anos, parou o curso. Porque a família dele tinha uma mecânica, e aí o pai sempre quis que ele desse sequência no trabalho, enfim. E eu continuei no curso de administração. Eu continuei no curso. E eu fui no curso, eu lembro que eu fiquei de dependência, gente. Mas eu entendi que o curso de administração serviu para mim para entender a questão de administrar não só o tempo, mas também de administrar uma obra, porque o Senhor iria confiar para mim a obra chamada Comunidade Mariana Resgate. E eu precisei passar por tudo isso. E, gente, eu trabalhava o dia inteiro no consultório, até um determinado tempo, e depois eu ia para a faculdade. Depois eu fui fazer, foi uma loucura o que eu fiz. Eu fui trabalhar de estagiária no banco, para trabalhar ali na frente, sabe, ali na frente, posso te ajudar? As pessoas te darem as costas, você, posso te ajudar com alguma coisa? Não preciso da tua ajuda, sabe, aquelas pessoas que te ignoravam. Eu saí para ganhar metade do que eu ganhava, para trabalhar meio período, mas era uma oportunidade que eu tinha de um trabalho na minha área, porque eu queria um trabalho na minha área. Eu queria trabalhar na minha área. Então eu deixei o consultório. Eu me lembro que o dia que eu deixei o consultório, o dia que eu tive coragem de deixar o consultório para poder fazer o que eu precisava fazer, né? Ele ainda falou, mas como que você vai sobreviver com meio salário, pagando a faculdade? Eu falei, eu tinha algumas economias, né? E eu falei, não, mas é isso mesmo que eu quero. E eu fiquei ali durante 9 meses sendo estagiária, enfim. O Senhor me levou para uma multinacional. Eu trabalhei depois 9 anos numa multinacional, numa empresa grandiosa. Aprendi demais sobre gestão de pessoas, contratação de pessoas, fazer entrevistas. E hoje eu posso falar para vocês, dentro da comunidade, o que eu lido é gente. Na Bung, eu pude aprender a lidar com homens, eu pude lidar com gente distante, com gente perto.
Tudo isso fez parte do processo. Eu não cheguei a fundar a comunidade assim de algo da minha cabeça. O Senhor foi colocando muitas situações que eu fui vivendo. E talvez você hoje chegou no estágio que você precisa tomar uma decisão. E você está sem coragem de tomar uma decisão. Seja profissional, seja do jeito que for. Talvez hoje você precisa firmar e se dedicar no teu matrimônio. Talvez hoje você precisa entender e falar, nossa, eu preciso sacudir a poeira, prumar o meu corpo, enrijecer meu corpo, prumar mesmo meu corpo, falar assim, nossa, eu preciso assumir a minha casa, porque aqui está o meu propósito. Tudo que você aprendeu na tua família, tudo que você viu lá, você precisa fazer melhor na tua casa. Enfim, a situação financeira tua não tá boa. Sabe? Muita coisa tá acontecendo e você tá aí, só vendo teus dias passando, a tua vida passando. Mas e aí, até quando? Até quando? Né? Eu falo por mim, né? Vou abrir um outro parênteses agora na condição que eu tô nos dias de hoje, né? Eu tenho muita vontade de ter mais filhos, eu tô com muita vontade de ser mãe de novo, né? Tenho pedido muito a Deus essa graça, né? Eu já tive 3 gestação, uma foi o Samuel, graças a Deus eu estou aqui com ele. Mas eu pedi, Jesus, me ajuda, né? E esses dias conversando com algumas mulheres, elas disseram, né? Danusa, você precisa emagrecer, Danusa, você precisa fazer isso. E eu falei, então eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Por quê? Porque senão eu vou ficar só no desejo de ter filho, não vou conseguir. A mesma coisa, né, envolve, eu quero ser uma mulher melhor, eu quero ser uma esposa melhor, então eu preciso conversar com quem é boa, eu preciso estar com quem é bom, eu preciso aprender com quem já sabe e faz melhor do que eu. E veja, o processo, gente, é deslocar a gente da zona de conforto. Hoje o mundo nos coloca, a sociedade tem nos colocado nessa posição, que tudo venha na nossa mão. E aí a gente fica covarde, a gente não tem coragem de tomar decisões. Eu me lembro que quando eu tive que até mesmo começar a comunidade, né? Eu tive que viver muitos enfrentamentos interior. E um deles, quando eu fui para a comunidade de vida, pra gente já ir finalizando, indo só para vocês entenderem, né? Quando eu fui para a comunidade de vida, a gente tinha ido no bispo. E aí o bispo disse assim, a comunidade de vida já existe? Eu disse sim. E ele disse, então você tem que estar lá. E aí quando o bispo me disse isso, que eu precisava estar lá, eu falei, eu vou pedir demissão no meu trabalho. E eu vou morar na casa da comunidade. Eu tinha 33 anos. 33 anos. Sem o meu pai e a minha mãe vivos. A minha família estava dispersa, cada um para um lado, e eu precisava ir para lá. 33 anos. Eu tinha um salário ótimo, eu tinha plano de saúde, eu tinha cartão de alimentação, eu tinha plano dentário. Quando o bispo disse isso, eu falei, eu preciso ir. Porque o meu propósito é falar de Jesus para as pessoas. E se eu continuar aqui o dia inteiro, eu entrava lá às 7h30 da manhã e saía às 18 horas. De segunda a sexta. Eu pedia para Deus me dar coragem de falar na empresa. E eu me lembro do último dia que eu tive que despedir. Eu pedi demissão em março. Eu fui conseguir sair em setembro. Veja, o Senhor disse para mim que Ele não ia deixar faltar nada. Porque o meu medo era o quê? Com 33 anos, voltar para o mercado de trabalho ia ser muito difícil, né? E não ia ser fácil. E a minha família começou a achar que eu tava ficando doida, né? Como que eu ia largar meu emprego? Como que eu ia largar as coisas no mundo de hoje? Eu não tinha quem me sustentasse. Eu não era casada. Eu não tinha nem namorado, que eu já tinha largado também, né? Num outro contexto, mas eu tinha largado. E aí passava 1000 coisas na minha cabeça. E eu falava assim, meu Deus, se isso der errado, pra onde que eu vou? Se isso der errado, pra onde que eu vou? E foi quando eu deixei, né? Deixei a empresa. Eu lembro que eu juntei tudo numa caixinha
E eu, quando eu cheguei na casa da comunidade, chorei. Porque foram 9 anos ali e eu aprendi muita coisa ali. E eu pedi para uma irmã, disse assim para ela, coloca minhas coisas em cima do guarda-roupa. Porque hoje eu não tenho coragem de olhar. Mas eu preciso assumir o que Deus está me pedindo. Se o Senhor me pede para ser uma missionária que vai dar tudo para Ele, inclusive o meu tempo, viver da providência, eu vou trabalhar para Deus e Ele vai me sustentar, eu vou. Eu me lembro que eu saí dia 11 de setembro. No dia 30 de outubro, olha, eu saí dia 11 de setembro de 2013. No dia 30 de outubro de 2013, nós abrimos a primeira casa de missão. Casa de Missão Santa Terezinha. Foi quando eu saí. A comunidade fez isso aqui, ó. Nós tivemos coragem, né, de estruturar a comunidade de vida. Nós tivemos coragem de abrir uma casa de missão onde a gente cuida das crianças. Até hoje existe essa casa. E as coisas começaram a andar. Mas foi preciso eu deixar de lado os meus sonhos e sonhar os sonhos de Deus. Se vocês me perguntarem, Danusa, foi fácil? Não, não foi fácil. Porque eu tinha um sonho, gente. Eu tinha muito sonho de ter uma casa grande, de ter carro, de ter... Meu sonho, gente, era ter uma ajudante na minha casa que pudesse fazer tudo pra mim e eu pudesse trabalhar fora. Eu sempre sonhei em ser uma boa empresária. Eu sempre sonhei, sabe, em desenvolver projetos, enfim. Mas o sonho de Deus era um projeto chamado Comunidade Mariana Resgate. Esse era o sonho de Deus, esse era o propósito de Deus para minha vida. E Ele falou que Ele estaria comigo até o fim. E quando eu deixei tudo, né, eu não pense que eu choro de arrependimento, que não é isso. Eu choro de ver como Deus me conduziu. Deus me conduziu. E foi um período assim que eu falava, meu Deus do céu, né? Eu sozinha, cara, eu não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém. Não tinha, gente. Eu tinha os membros da comunidade comigo, mas que podia ir embora a qualquer momento. Não tinha nada. E Deus, Ele foi fazendo tudo, Ele foi conduzindo tudo. E a comunidade hoje já tem 12 anos. A comunidade hoje tá aí ajudando tantas almas, ajudando tantas pessoas, né? As pessoas de Alfenas que estão aqui conhecem a obra e sabem. E às vezes eu olho para trás e falo, eu entrei nesse projeto do sonho de Deus, né? E Ele foi mudando o meu coração. E hoje eu tenho uma família, tenho o Samuel, tenho o Ellison, que, né, é o meu marido, meu amigo, meu melhor amigo, meu parceiro, que está comigo em tudo e eu estou com ele em tudo. Eu não tinha nada disso e hoje Ele me deu tudo isso. Diferente do que eu tinha sonhado, diferente do que eu tinha sonhado. Veja, o processo que eu tive que passar. O processo que eu tive que passar. Tanto tempo, né, que eu tive que entender que é do jeito de Deus. Se eu tivesse vivido, presta atenção, gente. Se eu tivesse vivido o que eu quis, o que eu queria viver, se eu tivesse entendido o que o mundo diz pra mim, eu posso ser o que eu quiser, eu não estaria fazendo essa live hoje com vocês. Eu não estaria falando de José do Egito pra vocês. É isso que eu quero que vocês entendam. Talvez vocês estão passando por várias coisas, mas eu não quero que vocês parem nisso, porque Deus tem algo além disso. Presta atenção, presta atenção. Eu não vivi tudo que eu vivi para estar aqui nesta noite, falando para vocês, nesse domingo, à toa. Eu só estou dizendo para vocês o que Deus fez na minha vida e o que Ele pode fazer na sua vida. Talvez você até hoje não conseguiu enxergar o seu propósito porque ele é grande demais. E se você vê o propósito que Deus tem para a tua vida, você vai ter medo e aí sim você vai paralisar. Deus quer que você vá caminhando e dando um passo de cada vez. Deus quer que você vá fazendo uma coisa de cada vez. E veja, essa live de hoje é para que você saia da sua zona de conforto.
Porque José só foi o governador porque, primeiro, ele foi, vamos dizer assim, vendido pelos seus irmãos. Foi para o Egito. Trabalhou com um comandante. Trabalhou depois na prisão. Para depois ele ser um grande governador e salvar a família dele. Entenda isso. José não foi o governador do nada porque Deus quis, não. Ele trilhou um processo, ele passou por um caminho. Se você quer casar, se você tem um sonho de construir uma família, e você fica pensando, meu Deus, mas o que eu... Comece agora a rezar pelo teu marido. Comece agora a pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Comece no mínimo a rezar, no mínimo a rezar. Se você quer ser uma boa esposa, se você quer ser uma boa mãe, comece a estudar. Comece a entender o que as mães, as santas mães, lê Santa Giana, lê a história dos pais de Santa Teresinha. Pega por base pessoas que realmente construíram uma santa família. Não fica lendo porcaria, não fica seguindo porcaria. É isso que eu quero que você faça. É isso que eu quero que você experimente. É isso que eu quero que você hoje entenda. Veja, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, né, uma das coisas que eu mais tenho recebido são pedidos de ajuda de mulheres que têm me pedido ajuda para administrar o seu tempo, para administrar a sua casa, para administrar o seu tempo com a sua família e para ter vida de oração. Muita gente, a maioria estão me pedindo assim, Danusa, eu queria aprender a ter vida de oração. A maioria das pessoas tem falado assim, como que você consegue cuidar de uma obra, aconselhar pessoas, ter tempo pro seu marido, ter tempo pro seu filho, brincar com seu filho. Gente, porque eu brinco com meu filho todo dia. Eu passeio com meu filho todos os dias. Vocês podem achar que é loucura, mas quem tá aqui, que é o Devinho, que é meu compadre, né? O Devinho, que é meu compadre, às vezes eu ligo pra ele e falo assim, ó, traz as crianças aí que eu tô passeando com o meu aqui. E ainda ter tempo pra rezar. Eu quero amanhã convidar vocês, fazer uma grande convocação aqui com vocês, né? Eu quero que vocês estejam comigo amanhã, estarei fazendo um desafio, Cronos, comandando meu tempo, administrando meu tempo, dominando meu tempo. Amanhã às 20 horas eu estarei fazendo uma live. Não vai ser uma live demorada, vai ser uma live de 30 minutos, 30, 40 minutos, porque eu vou fazer 7 dias. Então amanhã eu vou começar, tá? Amanhã eu começo às 20 horas. E aí essa live não é uma live demorada, é uma live onde eu vou desenvolver com vocês. Eu quero que vocês primeiro entendam, tenham consciência. Eu vou trazer pra vocês, gente, o que eu vivi e a como eu cheguei aonde eu cheguei nos dias de hoje. Por exemplo, hoje eu não consigo ficar sem rezar. Todos os dias eu rezo. Mas como que eu consegui isso? Como que eu cheguei? Como que eu sei hoje administrar isso tudo? Como que eu consegui colocar a comunidade em ordem? A vida da comunidade em ordem? Então eu quero apresentar pra vocês isso, tá? Vai ser amanhã. Eu só preciso de uma coisa. Eu preciso que vocês se inscrevam pra mim lá na minha bio. Sabe ali onde você entra no meu perfil no Instagram? Tem um link em azul, eu preciso que você clique ali, que você faça a sua inscrição. E amanhã, às 20 horas, de amanhã, vão ser 7 dias. Então, domingo que vem, se Deus quiser, eu estarei encerrando esse desafio. Eu quero dar dicas para vocês, eu quero partilhar um pouco com vocês, quero desenvolver temas e assuntos com vocês práticos. Eu não vou entrar em nada de teoria, porque isso daí não funciona. Eu pude entender quem quer. Eu tô falando com gente que quer vida prática. Então eu preciso trazer para vocês algo que vocês vão querer. Como hoje, eu trouxe a vida de José do Egito um pouco trazendo para minha vida. Lembra quando eu disse para vocês da minha família que não me ouviam muito? José passou por isso, né? Os processos que ele passou, eu também passei por alguns processos. Você está passando por alguns processos, mas eu sei aonde eu quero chegar. Hoje, para mim, a maior importância que eu tenho dentro do meu coração é poder construir o céu aqui na terra. Eu sei que o Senhor me deu essa missão de trazer um pedacinho do céu aqui para a terra.
E é isso que eu batalho, para quem está do meu lado, para vocês que estão aqui, porque o meu perfil aqui no Instagram é disso. Uma irmã disse assim para mim: nossa, eu achei que o teu perfil fosse um perfil assim, que pudesse nos formar. Eu falei: não, o meu perfil é de gente que gosta de rezar, gente que quer responder a sua vocação, e é isso. Eu até queria mudar meu nome, meu perfil, que eu queria colocar família de fé, porque o meu perfil é isso, é de gente que busca Deus, é de gente que tem sede de Deus, gente que tem luta, gente de real, gente de carne e osso. E nós somos assim. Nós somos esse povo que às vezes passa por alguma dificuldade, mas não desiste de Jesus. Então, durante esses 7 dias, eu quero ajudar vocês de todo o meu coração. Quero estar com vocês todos esses dias, às 20 horas. E para isso, eu preciso que vocês se inscrevam. Para isso, eu preciso que vocês estejam comigo. Eu preciso que vocês estejam comigo às 20 horas. E eu prometo que não vai demorar. Vai ser de meia hora a 40 minutos no máximo. Tá bom? Então, se inscreva, participe. E infelizmente, eu não vou conseguir deixar gravado. Porque o intuito depois, a gente vai estar usando essas lives mais pra frente, né? A gente vai estar desenvolvendo outras coisas mais pra frente. Quem se inscrever, todos os dias eu vou estar mandando o PDF das aulas que eu vou estar dando no WhatsApp, sabe? Se você se inscreve, você vai entrar num grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, terminou a aula, eu vou estar colocando lá, tá? Por isso que eu quero que você se inscreva, porque você vai receber um e-book cada dia depois da aula que eu der. Você vai receber em PDF e no final você vai juntar, né, esse e-book dessas aulas. Esses 7 dias eu vou estar desenvolvendo e vou estar mandando para vocês todo dia. Terminou, quem estiver inscrito e estiver no WhatsApp vai receber lá o PDFzinho e você vai poder estar acompanhando tudo aquilo que eu falei, tá bom? Dona Cícera, depois a senhora me chama, eu vou ensinar a senhora a se inscrever. A dona Cícera disse que não sabe se inscrever, mas a gente vai ajudar a senhora. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui porque hoje passou, foi 1h30, meu Deus do céu. Mas foi bênção, né? Foi graça. Eu espero que vocês estejam firmes e eu espero que esta noite tenha provocado mudança no seu coração. Eu espero que esta noite seja uma noite que tenha deslocado você. Bruninha, tô rezando por você, viu, minha irmã? Cris também, querida, ama a sua vida, não se esqueça disso. Lorena, que bom que você esteve aqui conosco. Fiquem com Deus, até amanhã. Lembrando, gente, todos os dias, às 6h30 da manhã, nós temos oração da manhã. Todo dia. Ana Paula Figueiredo, Aninha, amanhã eu te espero, hein? 6h30 da manhã, todos os dias, Alexia Divina. Às 18 horas, o Santo Terço. E amanhã, de uma forma especial, nós estaremos para a glória de Deus nesse desafio Cronos. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.